Então, assim, hoje, o que que é a nossa burguesia, assim? Nossa burguesia, ela é uma burguesia rentista, né? Então é uma burguesia que não produz e que depende de juro e Selic ou bolsa, mas até mais Selic do que bolsa. É. E é uma burguesia do agro. Né? Assim, se a gente vê o que majoritariamente compõe a nossa classe dominante é isso. E sequer esses dois grupos se separam, porque a galera do agro está na bolsa, está no título público também, porque eles, né, investem o dinheiro. Tem uma coisa que eu queria ver contigo que é talvez um momento único para o Brasil. Eu tenho falado com muitos empresários e tudo, até um pouco por outras atividades que eu faço, conversado para entender realmente, né, a leitura de Brasil, e tem uma coisa que é um pouco uníssona. E não tem a ver tanto com a nossa performance como país, mas sim pela decadência e, digamos, pela saturação de investimento no mundo. Quando a gente olha os Estados Unidos, baita do mercado interno, não tem o que pensar, mas eles, com essas crises internas, por mais que ainda seja pujante a economia, eles meio que se resolvem sozinhos. E sobra dinheiro, talvez, para você colocar por aí no mundo para poder aumentar esse capital. Então, aquela questão. Europa, ela está em outra situação agora, né? Porque o investimento foi muito belicoso, né? Ou deveria ser mais, mas por essa ameaça da Rússia, desgastou muito e enfraqueceu a Europa. Então, assim, até você tem um certo investimento, só que eles tentam resolver isso internamente dentro da própria Europa. Isso começa a ficar fragilizado. Você tem a África, mas a África não é investida por ninguém exatamente. Você tem alguns países que começam a despontar com uma grande promessa futura, mas ainda por questões socioeconômicas, políticas principalmente, instabilidades históricas, né? A tira-colo aí, talvez uma Nigéria, uma promessa que nunca, meio que aquele país do futuro, meio Brasil, que foi a África do Sul, tem andado de lado. Então ela começa a ficar não tão atrativa. Quando a gente olha para a Ásia, você tem a economia chinesa que começa agora, ela não, eu não posso falar desaquecer, mas ela não acompanha o ritmo que ela vinha nas últimas décadas. É natural, a população também está envelhecendo e tudo mais. Você tem uma Índia também que é muito complexa e meio que se resolve sozinha. Ela tem muito dinheiro, mas esse mercado interno ainda não é amplamente, não foi amplamente destravado, então ela consegue se resolver. O resto da Oceania é muito pequeno o mercado. Você tem um Oriente Médio que tem muito dinheiro, mas não tem o que fazer com esse dinheiro. Eles têm que esperar acabar o petróleo e pivotar, talvez, a economia para um turismo, aproveitando a região central. Então, quando a gente olha, talvez a América Latina ainda continua, dentro do mundo, os que têm maior potencial de crescimento, que é o que o capitalismo persegue. Aí vamos olhar um pouco mais a América Latina. A Argentina, a gente está vendo uma situação de tentativa de recuperação econômica, mas ainda com muita instabilidade, se renderam praticamente, né, numa economia dolarizada. Ela não tem como crescer tão rápido, ela ainda é muito instável. O investidor internacional, ele olha com desconfiança. Então vamos tirar ela do mapa. Quando a gente olha um país que talvez seja muito bom, perfeito em termos de economia, de posição geográfica, é o México. Só que o México já está saturado de investimento, até porque está no quintal dos Estados Unidos, digamos assim, que é muito natural. O americano é o primeiro que investe no México. Só sobrou de relevância, principalmente o Brasil. Vou colocar a Colômbia um pouquinho encostado. Só sobrou o Brasil no mundo como um país realmente que possa investir. Poderia falar da Rússia, mas ela está isolada por embargo e está se resolvendo sozinha. Sobrou o Brasil, não tem outro país. E aí a gente pode falar que talvez o inimigo para atração de investimento, e ele já está vindo. A gente olha o caminho do dólar no mundo, ele já está vindo. Né? À toa que o real se valorizou, a gente está atraindo esse investimento. A Bolsa bateu recorde. A maior distribuição de renda dos últimos anos foi a B3, aqui a Bolsa. Quem olhou 40%, 45% de crescimento, né? Contrariando muita gente, né, que fala assim, faz o L, aquela coisa aí, ó. É o que aconteceu. Aí é aquilo que a gente está falando, talvez não seja só mérito do governo, administração, Haddad e tudo mais, o planejamento estratégico, técnico. Mas há alguns méritos sim. Com certeza a César mérito. o que é de César. Exatamente, né? Claro que tem mérito. É claro que tem mérito. Mas talvez não isoladamente. Talvez a gente ficou muito sexy nesse momento. Nós somos a gata que entrou na balada, né? Agora aí, galera, sempre estivemos aqui. Pode botar aquela capa da Times, né? O Cristo decolando novamente, né? Voltou, o Brasil voltou agora. Mais ou menos. Mais ou menos. Esse ano já vai crescer, 25 vai crescer 1,5, 1,6. Então, já não é mais tímido. Aí que tá.
Então, e aí, quando a gente olha os capitalistas, né, os grandes capitalistas do Brasil, eles não gostam de concorrência, ninguém gosta. Para que o governo vai investir em infraestrutura, abrir uma rodovia, uma ferrovia, sendo que vai ficar a região muito atrativa para os meus concorrentes também virem? Então, esse é o ponto, cara, que eu sempre digo assim, a nossa classe dominante, ela não depende do nosso mercado interno. Isso tem a ver com a nossa própria história, colonização. Desde o princípio, a gente sempre foi um país monocultureiro, agroexportador. Então, assim, hoje, o que é a nossa burguesia, assim? Nossa burguesia, ela é uma burguesia rentista, né? Então é uma burguesia que não produz e que depende de juro e Selic ou bolsa, mas até mais Selic do que bolsa. E é uma burguesia do agro. Né? Se a gente vê o que majoritariamente compõe a nossa classe dominante, é isso. E sequer esses dois grupos se separam, porque a galera do agro está na bolsa, está no título público também, porque eles, né, investem o dinheiro. E aí qual é o problema? Se o Brasil tem uma política industrial forte, se o Brasil passa por reformas estruturais, nós vamos ter o crescimento de eventuais novos capitalistas, que podem ser o quê? Concorrentes dos antigos capitalistas. Eu não estou dizendo concorrente dentro do nicho de mercado deles, eu estou dizendo concorrente politicamente. Por quê? O poder econômico se transforma em poder político. Hoje, onde é que está o poder político? Está na mão da Faria Lima e do agronegócio. Né? Por quê? Porque eles têm muito dinheiro. Tem uma bancada evangélica também, muito forte, mas também movimenta muito dinheiro. Né? E eles têm um projeto de poder que é um pouquinho diferente. Mas vamos ficar no agro e no rentismo. Se amanhã o Brasil começa a desenvolver uma indústria forte, daqui a pouquinho nós vamos ter os capitalistas industriais nesse jogo. E aí os capitalistas industriais vão começar a ter poder político também. Quando se tem poder político, se começa a manipular as políticas públicas. Verdade. Então hoje as políticas públicas são cooptadas pelo agro e pela Faria Lima. Tudo que o governo Lula faz, ele tem que pedir bênção para a Faria Lima e tem que pedir bênção para o agro. É verdade. Se amanhã a gente tem uma burguesia industrial forte, vai ter que pedir bênção para a burguesia industrial também. Só que uma burguesia industrial, ela depende de mercado interno. Entende? O nosso agro exporta. É verdade. Título público não está nem aí para a produção, quer saber se o governo vai pagar a taxa de juro. Indústria não, indústria tem que vender. Indústria tem que vender. E então os interesses políticos de uma burguesia industrial não são os mesmos interesses políticos de uma burguesia agroexportadora, por exemplo. Então, se essa galera ganha poder político e começa a mudar as políticas públicas... Já tiveram mais. O vice do Lula, no primeiro mandato, era um industrial. Era industrial, mas já numa época que a indústria já estava fraca. A nossa indústria teve o auge ali até a metade dos anos 80. Né? De lá para cá, ela começou a cair. Né? Primeiro por causa da superinflação, que atrapalhou, e depois o plano real foi a cajadada final. Né? Aí foi a cajadada final na nossa indústria. Hoje a nossa indústria é terrível, cara. A gente não consegue fabricar uma máquina de lavar roupa. Não, é sério mesmo. Estragou minha máquina de lavar roupa, não teve mais conserto, tive que comprar uma outra, comprei uma chinesa. Aí eu carregando aquela porcaria, fiquei até descadeirado. Eu digo, cara, pra eu comprar uma máquina boa e barata, que é isso que eu fui procurar, eu tive que comprar uma máquina chinesa. Não é possível. Não, sendo que a gente tem uma base de metal mecânica fortíssima ainda. A gente produzia essas coisas, entendeu? A gente produzia, a gente desaprendeu, entendeu? A gente desaprendeu. Por quê? Porque só existe indústria desenvolvida em países que tem política industrial. Hoje, isso é letra morta. Antigamente, o liberal ainda dizia que era bobagem. Hoje, a discussão não é se deve haver política industrial. Hoje, a discussão é qual política industrial nós vamos ter. E como o Brasil não tem, agora até assim, o pessoal que está lá no MDIC, lá até tem uma galera boa, mas com o arcabouço fiscal e com as regras que a gente tem... Né? A gente gosta muito de conversar com o Wallace Moreira. Cara, o Wallace é um cara fantástico, eu sou fã do cara, eu acho que ele é um cara muito bom. E acho que tem feito um bom trabalho, mas é isso, tá de mão atada, não tem muito o que fazer, e dentro do que dá pra fazer, acho que ele tem feito um bom trabalho, não só ele, a turma toda, sim, sabe? Eu acho do Alckmin ali. De novo, a César é o que é de César. Eu odeio o Alckmin pelo passado dele, mas dentro do que ele tá fazendo ali hoje, perto da média dos ministros, ele não tá muito abaixo, não. Acho que tá até acima da média. Tá acima da média, entendeu? Então, assim, cara, não é interesse da nossa burguesia desenvolver o nosso mercado interno. Se o Brasil começa a crescer, se melhora a renda, se a gente tem mais indústria, se a gente gera encadeamento, começa a produzir mercadorias de mais qualidade, maior valor agregado, daqui a pouco as pessoas que estão produzindo isso
estão disputando política pública, vão ter seus deputados, vão bancar campanhas, vão ter lobby no Congresso. Hoje praticamente não tem. Mas prefiro esse lobby desenvolvimentista do que um lobby rentista, né? Seria melhor, Ou- seria melhor. É uma das críticas que eu sempre fiz ao Ciro Gomes, que o Ciro Gomes sempre apostou na nossa burguesia industrial. Aham. Qual a crítica que eu faço? A crítica que eu faço é que não tem. Não tem. Você lembra lá do SCAF, que era presidente da Federação da Indústria e não tinha nenhuma indústria? É verdade, é verdade. Entendeu? Assim, como é que o cara é presidente da Federação da Indústria e E não não tem tem- não é indústria? industrial, né? E não é, então, isso é o retrato da indústria brasileira. Claro E nem que não- consultor, para falar assim, não, ajuda as indústrias a crescer. né? Não, cara, a gente tem alguns bons exemplos. Temos algumas indústrias bacanas. Não dá para dizer que não tem nada. Mas no conjunto da economia brasileira é muito pouco significativo. E aí não tem peso E político. ela vai ficando aquém, inclusive, a ponto de exportação, que é onde poderia melhorar Exato, nossa então- balança comercial, deixar o nosso país muito mais competitivo, concordo. Então